Autoestima! Sejam todos bem-vindos a mais uma live. E hoje eu tô aqui com mais uma convidada especial, gente. A maravilhosa, a doutora Fernanda Sena. E hoje, juntamente com a doutora, a gente vai falar a respeito da autoestima, né? A correlação com mente, corpo, espírito. Então, se esse tema te toca, se você gosta, se você quer se aprofundar a respeito disso, já aproveita para enviar a live para uma amiga também, tá? Pra gente aumentar aqui esse grupo e pra gente ficar aqui cada vez mais... para que a gente tenha cada vez mais pessoas aqui, né? Então, assim, que possam se beneficiar do tema. E é isso. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Sejam bem-vindas. A doutora Fernanda já entrou. A Andréia, falei com ela hoje. Uma outra maravilhosa. Aqui, gente, é cheio de mulheres maravilhosas. Então, a gente vai estar falando sobre autoestima, como eu já falei, né? E a correlação entre corpo, mente e espírito. E a gente vai aprofundar. E eu tô aguardando aqui um pouquinho para que o Instagram possa avisar aí as pessoas que a gente está ao vivo. E você também que assistiu depois, deixe aí o seu feedback, ela vai ficar gravada. Então você que assistiu depois também, é importante que você deixe o seu feedback e nos fale, né, o que você, como ressoou aí e como isso pode ter te tocado. Lembrando, e já já eu chamo a Fê, que nenhuma dessas partes é menos importante, tá? Então é a integração de todas elas que faz toda a diferença na nossa vida. E a gente vai falar muito sobre isso. Vou aguardar mais um pouquinho e aí eu já chamo a Fê. Oiê! Olá! Boa noite! Boa noite, seja bem-vinda. Que Você honra! Que honra minha. Você tá me ouvindo bem? O áudio tá legal? A música não tá muito alta? Não, tá bem tranquilo. Perfeito, porque geralmente, às vezes eu já aconteceu e da música tá muito alta eu não perceber e as pessoas, a voz fica baixinha e eu ouvir só a música. Principalmente quando eu faço sozinha, que aí eu tenho outra pessoa. Por isso que eu já pergunto, entendeu? Não, mas tá bem tranquilo. Eu só tô posicionando aqui porque eu descobri há 2 minutos atrás que o meu... O quê? Ai, eu esqueci, o meu suporte, sabe? Uhum. Tipo, tá meio zoadinho, assim. Aí eu peguei, coloquei aqui, fiz uma gambiarra pra manter o celular em pé. Mas fica tranquila, se eu te falar onde está o meu celular, ele tá no suporte do celular em cima de uma caneca para ficar mais alto. E tem um fio, eu só não vou mostrar porque senão vai cair tudo. Você não tem noção. Mas é isso, é sobre É isso. isso, faz parte, tá? Aqui a iluminação, mas não tava conseguindo colocar ali o celular no meio da ring light, então fiz uma gambiarra aqui com meus perfumes e tá tudo certo. Mas fica tranquila, faz parte. Aí para descontrair um pouquinho aí a gente fala um pouco de backstage, né? Mas enfim. E é bom aí que a gente vai aguardando as pessoas que vão entrando, né? E aí vão se acomodando, já preparem aí o chá de vocês. Eu gosto de um chá. Você gosta de chá, Fê? Eu adoro chá, porém, eu só tô com água aqui mesmo. Chá, água, refrigerante, suco, o que fizer sentido para você que tá aí do outro lado, tá? Sem regra aqui. É que eu Olha aqui o gosto. pessoal entrando, a doutora Stephanie. Muito bom. E aí, Fê, eu Oi. quero, para a gente poder começar, geralmente eu sempre peço para as pessoas se apresentarem, né? Então, assim, eu queria que você, né? Eu vou me apresentar também, porque tem o seu público, tem o meu público, né? Então, assim, Tem um pessoal aqui que é do meu perfil. exato. Então, gente, eu sou a Lucy, humanoterapeuta, psicanalista, espiritualista e estou muito feliz de estar aqui, tá? E dessa vez eu convidei a Fê, eu estou fazendo esses ciclos de lives, convidando profissionais aqui. E hoje eu convidei a Fê para a gente falar um pouquinho sobre autoestima. E eu trabalho muito com empoderamento pessoal, né? E tem tudo a ver com autoestima, a partir da integração dos 3 pilares: autoridade, sombra e essência. E aí, Fê?
Eu sou a doutora Fernanda, né? Já estou aí na área da dermatofuncional, já tenho uma média de 7, 8 anos. Sou especialista também na parte de UTI, mas a dermato sempre me abraçou de alguma forma. E nessa trajetória, eu sempre olhei os meus pacientes não só como uma pessoa que vai chegar e fazer aquele procedimento, deixar, digamos que, como eu costumo dizer para os meus pacientes, né, a carcaça bonita, mas o interior não. Então é muito importante o conjunto, né? A pessoa tem que entrar no consultório e sair melhor do que entrou. E quando eu falo isso, não é só de uma maneira estética, é também de uma maneira emocional. A pessoa tem que se sentir acolhido, a gente tem que entender toda a necessidade. Então, assim, é uma dermato integrativa, né? É muito importante essa correlação. E eu já estou há 8 anos, eu trabalho com harmonização facial, trabalho com tecnologias, com rejuvenescimento facial. E já estou aí na minha quarta especialização, guerreando, mas está tudo certo. Adoro a minha área, sou completamente apaixonada, porque hoje o dia todo de atendimento e estou aqui trabalhando também, querendo ou não, de uma maneira indireta, né? Mas porque para mim realmente é algo muito prazeroso. E só para contar para vocês, a gente se conheceu no trabalho, né? Você estava Exatamente. Para quem não sabe, ela foi minha paciente. entendeu? E aí dali a gente conversou, uma conversa tão profunda, a gente falou de espiritualidade na prática, foi uma coisa muito legal, assim. E é raro isso, né? Não se encontra muito todos os dias. Então aí quando foi muito bom. E tanto é que agora surgiu essa oportunidade da gente estar aqui também, né? Falando, trazendo aqui para as redes. E assim, quando justamente isso que você trouxe, eu acho que é muito importante, né? Então, é o link que a gente vai fazer, né? Que é o corpo, né? A nossa mente, o nosso emocional, o nosso espírito, o alinhamento de todas essas coisas, que é o que faz a diferença na vida das pessoas. Então, por isso que a gente quis falar sobre isso, né? Trazer e falar um pouco na prática também como que a gente pode fazer isso, como que a gente pode se perceber. E aí, Fê, eu quero te fazer uma pergunta, eu vou te entrevistar, tá bom? Tudo bem. No divã com a Lucy, praticamente. E aí, eu quero te fazer uma pergunta. Quando você pensa em autoestima, né, na palavra autoestima e nas suas pacientes, o que vem primeiro, assim, dentro do seu trabalho, na prática, assim, quando você pensa em autoestima? Então, eu costumo falar que as pessoas olham, graças a Deus que isso mudou um pouco, né? Mudou bastante, mas assim, antes era visto muito como futilidade. E a gente que trabalha na área, tanto na parte estética em si, quanto na parte emocional, psicológica, a gente sabe que existem feridas ali dentro. Uhum. Então, quando a pessoa chega querendo falar de alguma mancha específica no rosto, ela não está querendo só falar daquela mancha do rosto. Tem muita coisa por trás. Tem pacientes minhas, por exemplo, que eu já atendi, que sofreram tentativa de feminicídio, por exemplo. Uhum. Então, chegavam com cortes, querendo melhorar uma cicatriz ou algo ali do tipo. Então, assim, dei esse exemplo aqui porque se trata de uma coisa que nem sempre é só estético. Tem feridas ali dentro, a pessoa pode ter sofrido bullying com aquilo, a pessoa se olha no espelho, não gosta do que vê. E, assim, isso abrange muito no nosso dia a dia, né? Se você não tá bem com aquilo que você tá vendo, eu sei que é meio clichê falar isso, né? Mas você não vai ficar bem com nada. Nada vai te agregar, nada vai te fazer bem. Então, eu sempre tento colocar os pacientes numa condição que ele entenda, tipo assim, tá, você tá me questionando isso, você quer fazer esse respectivo tratamento, mas por que você quer fazer isso? Qual a finalidade que você busca, o resultado que você busca? O que vai te acalentar fazendo isso? É só uma questão estética ou tem uma questão a mais por trás, né? E sempre tem feridas ali por trás. Quando a gente vai mais a fundo, vai investigando, a gente sempre percebe que tem feridas ali, né? Vai muito mais além.
E a sociedade, querendo ou não, implementa muito isso de uma maneira muito forte, ainda mais para nós mulheres, né? Para a gente ser ali meio que socialmente aceita, a gente tem que estar sendo vista o tempo todo num padrão de perfeição que eles ditam. E a gente sabe o quanto isso é prejudicial. A gente sabe que a gente tenta aí todo dia enaltecer pessoas da forma que elas são. Uma coisa é você melhorar aquilo que você é. Outra coisa é você querer ser outra pessoa. Eu acho que isso é muito importante, né, essa pontuação, porque é justamente isso. E assim, quando se fala de autoestima, né, e fazendo uma correlação com a terapia, né, até mesmo com indo mais fundo, assim, né, em níveis emocionais, a autoestima é a percepção, eu costumo dizer, a percepção que a gente tem da gente, que nós temos de nós mesmas. Então, às vezes, a nossa percepção, ela vem a partir de uma ilusão que a gente cria sobre a gente. Seja do nosso corpo, seja do nosso caráter, da nossa personalidade. E aí a gente vai se distanciando, às vezes, da nossa essência. Então, assim, nesse lugar, quando a gente se distancia da nossa essência, da nossa verdade, daquela parte mais intrínseca, é aonde a gente corre o risco de ir para um extremo e buscar a cirurgia plástica ou os procedimentos clínicos, estéticos, como fuga de nós mesmos, né, da nossa dor. Então, eu acho muito importante a gente, né, isso que você trouxe é legal porque dá aí para fazer essa correlação. Porque associa, né, a perfeição física à autoestima, mas a autoestima só se associa se for diretamente à perfeição. E a gente fica tipo, o que seria essa perfeição? Seria todo mundo ter o mesmo padrão? Não, né? Não é? Eu recebo muito isso nos pacientes com harmonização facial. Minhas pacientes já chegam, ai, doutora, mas você vai me deixar com a cara de todo mundo? Tá todo mundo hoje com a mesma cara. Eu digo, não, pelo amor de Deus, não. Não é assim que funciona. Isso acontece, infelizmente, né? É isso mesmo. E assim, eu acredito que é como você trouxe. A gente pode melhorar, exaltar, né, a beleza, e a beleza ela é muito relativa. E aí a gente precisa, às vezes, ter olhos para enxergar também, né? O belo, que também não é só claro, não vou ser hipócrita de dizer que não existe a beleza física, né? Então, assim, mas eu acho que existe algo que vai muito além, né? E aí é como você falou, existem estereótipos, existem padrões, né, que são associados à beleza, mas ao mesmo tempo existe algo que está mais profundo, né, que não está só nesse raso. Exato. Quando a pessoa procura, né, uma melhor estética, na verdade ela está procurando uma melhora psicológica, antes de tudo, né? E sem perceber, muito legal isso, porque às vezes ela precisa, às vezes, de terapia, de trabalhar o autoconhecimento, ou de uma forma simples, se conhecer em profundidade, e uma forma de fazer isso acaba sendo a partir né, da estética, enfim. Às vezes até por ignorância do não saber, né? Porque existem muitas pessoas que às vezes nem sabem que precisam, né, de terapia, o que é autoconhecimento, né? Que nada mais é do que se conhecer, né? Encontrar formas e ferramentas para se conhecer, para se perceber quais são as nossas necessidades, e como supri-las, como lidar com o nosso emocional, porque tudo isso envolve o emocional, dores ancestrais que a gente já traz, de muitas, aí vai depender do credo de cada um. Então, assim, é muito importante o autoconhecimento, porque eu costumo dizer que autoconhecimento é poder. Então, se você se conhece... já ouviu aquela frase? Se você conhece o seu inimigo, você consegue lidar melhor com ele? Sim, exatamente. Vencê-lo. Então, assim, às vezes nós somos as nossas piores inimigas. A nossa pior inimiga. Porque existe, né, essa disfunção estética forte, e isso é muito associado à distorção de imagem, né? Quantas vezes a gente, sei lá, até no próprio Instagram, que é uma ferramenta maravilhosa, porém a gente tem que saber usar. Porque ninguém, assim, gente, ninguém é igual o Instagram. Ninguém. Ninguém tem a vida perfeita do Instagram.
Aí recebo muitos questionamentos de pele. Gente, toda a pele, ó, tem poro, tem manchinha, tem guinha, tem porque é a gente mesmo, a gente é assim na vida real, né? Então, assim, as pessoas têm uma distorção de imagem de achar que, ai, não, aquela história da grama do vizinho é sempre mais verde. A pessoa chega para mim, olha, doutora, eu tô achando isso aqui muito de tal jeito, e na verdade não tá. Eu tô vendo que não tá, né? Eu acho que a gente, como profissional, tanto você como psicanalista, quanto eu, né, como uma na dermato, a gente tem que ter esse cuidado ao falar com o paciente. Já teve muitos pacientes meus que brincam até comigo, me chamando de bocuda e tudo mais, porque eu falo para ele, eu digo, cara, você quer fazer isso, mas você não tem indicação, você não tem necessidade de fazer isso. Não é o momento para você fazer isso. Quem sabe daqui 10 anos você se preocupa com isso. Já peguei pacientes que tinham menos de 30 anos e já queria fazer uma plástica no rosto, de puxar o rosto, sabe? E eu, cara, você não tem idade para isso, você não tem nem indicação para isso. Você não é indicado para fazer isso. Porque a pessoa faz um procedimento, faz outro, então ela sempre vai ficar tentando uma perfeição ali que na verdade não existe. E aí quando ela chega no ápice ali de procedimentos, de cirurgias, de várias coisas ali, vários tipos de procedimentos, de tratamentos, ela percebe. A maioria percebe. Que tem alguma coisa, né? Tipo, chega no ápice ali, aí ela diz, meu Deus, quantas pessoas famosas, né, que a gente vê que foi fazendo o procedimento, foi fazendo. Chegou no momento que a pessoa mesmo se tocou. A pessoa mesmo foi buscar ajuda, seja psicológica, seja também nos tratamentos que faz, porque ela percebe que, tipo, gente, isso aqui não tá legal, e não é pra ser desse jeito. Nenhum ser humano é desse jeito, né? Então, assim, eu fico feliz quando eu vejo essas pequenas alterações já assim na sociedade, das pessoas já percebendo essa diferença e percebendo também que, psicologicamente falando, é uma dor psicológica antes de ser uma dor física. Porque eu, por exemplo, eu tô com 32 anos. E, cara, tem muita coisa que antes eu não gostava em mim, eu via como se fosse um defeito, que hoje, particularmente, eu amo. Eu olho para mim no espelho e eu digo, cara, eu amo isso em mim. Porque você começa a tratar o psicológico de outra maneira. E, consequentemente, você recebe elogios por aquilo que antes você odiava, mas que você passou a gostar. Pessoas começam a gostar também. Elas começam a olhar para você e dizer, caramba, que lindo isso em você. Caramba. E eu lembro que há 10 anos atrás eram coisas que eu dizia, e se eu fizer isso? Se eu fizer aquilo? Sabe? Sim. Então, assim, as pessoas têm uma distorção de imagem e esquece também, né? Que existe uma grande responsabilidade por trás, principalmente a saúde. Exato. Né? E assim, eu acredito que... Você tá me ouvindo? Eu acredito... Tá dando pra ouvir? Eu acredito que por detrás dessa disforia de imagem, e aí agora eu vou trazer aqui um pouco da minha experiência enquanto mulher trans, né? Então, para quem não sabe, eu sou uma mulher transgênero, então vivo na condição de mulher transgênero, e essa questão da disforia, né, do se sentir, de viver esse conflito com a própria imagem, eu vivi muito forte, assim. E existe uma coisa que todo ser humano busca, que é pertencer. E eu vivo falando sobre isso. Então, assim, tudo que a gente mais quer é algo natural no ser humano. Então, todo mundo quer pertencer. Ser aceito, né? Ser aceito, para ser aceito. Né? E aí envolve a dor da rejeição. Então, assim, muitas vezes essa distorção, né, da realidade, não só do corpo, tá? Isso acontece na realidade, as pessoas distorcem muito a realidade, muitas vezes, para não se confrontar com ela, né? Para não lidar com ela. E a realidade, às vezes, não é rosa e flor, não é sempre glitter, né? A vida adulta não é tudo fácil, não é tudo simples. E eu acredito que, às vezes, as pessoas se perdem nesse lugar, né? Então, assim, a beleza não tá só no bonito, tá no feio também, mas não no sentido literal da palavra. Mas
a gente cresce no desconforto, no desafio, né? Então, assim, a gente pode ser bonita no dia que a gente está sem maquiagem, no dia que a gente não está no nosso melhor dia, no sentido... porque por mais que a gente não se sinta bonita, não se sinta bela, porque aquilo é algo que está amadurecendo algo dentro da gente, faz parte da vida. Essa De todo mundo. dualidade. É uma Né? Sabe aquela dualidade. pessoa que você acha linda, maravilhosa, perfeita? Acredite, tem dias que ela se sente, gente. E tá Eu tudo tava, bem. eu tava vendo um relato da Débora Seco. A Débora Seco é linda. Eu particularmente, eu adoro ela. E ela tava falando exatamente isso. Ela falava, olha, tem dias que nada me ajuda, eu me sinto horrorosa. A Débora Seco falando. Toda mulher tem esses momentos. A gente tem isso, eu tenho isso. Tem dia que eu não tô me achando bonita. Mas aí, no que eu me posiciono, o que que me... Mas eu sei que eu tenho outras coisas, existem outras coisas, outras bases. Eu me apoio a outras bases, que não é só a beleza física, né? E aí perceber que existe valor em muitos outros lados, muitas outras coisas. Não só, né, na imagem externa, e enfim, que tá tudo bem, né? Se um dia você não tá perfeita, e isso não quer dizer que você vai ser menos amada. Porque aí, voltando para o pertencimento, inconscientemente, o que eu noto muito em sede terapêutica é que as mulheres, a maior parte das minhas pacientes são mulheres, então, assim, por conta desse pertencimento, não se autorizam nem menos serem elas mesmas nos piores dias, porque a gente tem dia que a gente não tá bem, tem dia que a gente está se sentindo Wonder Woman, tem dia que a gente não tá bem e a gente precisa aceitar, entrar nesse processo de autoaceitação, de aceitar essa dualidade, né? Como existe o dia, existe a noite, né? Como existe o belo, tem o feio da vida, vamos dizer assim. E a beleza está na união de todas essas coisas, né? E aí a gente vai mais profundo. Exato. E é uma responsabilidade de saúde de uma forma geral, né? Porque a gente vê hoje em dia muitas pessoas colocando literalmente assim a sua vida em risco por muitas coisas que não é necessário. Então tem pessoas que chegam, teve vários exemplos assim no decorrer da minha carreira e que eu vejo até hoje, pessoas que, por exemplo, colocaram silicone industrial, por exemplo, fizeram procedimentos com algo que não são regularizados, né? Algum produto não é regularizado, que não é para ser feito porque faz mal para a saúde. Sendo que aquilo, as pessoas querem porque querem fazer. Não interessa as consequências. Então, é uma coisa que eu acho muito importante a gente sempre pegar no pé do paciente. Dizer, olha, eu posso fazer o preenchimento labial que você quer. Eu posso fazer o botox que você quer. Desde que eu veja, como profissional de saúde, que isso não vai ser prejudicial à sua saúde. Então, porque tem muitos profissionais, por incrível que pareça, que não pensam nisso, né? Só pensam naquilo que está sendo rentável, no retorno que está tendo e não pensa na saúde do paciente. Então, assim, antes de qualquer padrão estético, eu quero saber da sua saúde mental, saúde psicológica, como você se vê em relação a isso. O que é que te faz mudar, querer mudar isso que você tem? Seja fazer um rejuvenescimento, seja fazer algum procedimento assim. Eu trabalho muito com rejuvenescimento. E, assim, é uma cobrança feminina sobre um padrão que é inalcançável devido ao envelhecimento. Isso, assim, eu venho percebendo muito isso ao longo dos anos. As pessoas têm aquela coisa de, ai, doutora, eu tô ficando velha. Aí eu falo, nossa, mas que bom, é sinal que você tá vivendo muito, que você viveu muito, que você tem muita experiência, que você tem muita coisa para contar. Inclusive, eu tô aqui mais para aprender com você. Porque hoje em dia, infelizmente, tem essa cobrança muito forte, principalmente em cima de nós mulheres. Né? Tipo, você tá ficando velha, hein? Ó, essa ruguinha, hein? Olha, isso aqui. Dos homens a gente não vê tanto isso, mas nas mulheres a gente sabe que esse padrão é existente. E é um padrão inalcançável, que não adianta, por exemplo, eu, com 30 hoje, com um colágeno que eu tenho hoje, ainda, querer me comparar com a Fernanda de quando tiver 80 anos. Por mais que eu faça procedimentos, por mais que eu cuide muito bem da minha pele,
Gente, vai mudar. Eu vou buscar melhoria? Claro que vou. Até por uma responsabilidade comigo mesma. Mas, assim, vai acontecer. Não tem muito o que fazer. Isso vai chegar para todo mundo, né? Então, a sociedade ainda implementa muito esse padrão que a gente sabe que é inalcançável, né? De querer que uma mulher, sei lá, com 70 anos tenha um padrão de uma menina de 30, de uma mulher de 40, sabe? E a gente sabe que isso não existe, a gente sabe que isso não tem como e que a gente tem que aprender a conviver bem em todas as nossas fases, né? Eu digo até por mim, eu hoje passei dos 30 e eu me vejo numa condição que eu digo, cara, por que eu não tinha a cabeça que eu tenho hoje quando eu tinha 20? É uma coisa que eu me questiono, porque hoje eu me vejo de outra forma. Eu não tinha autoestima, sabe? Hoje eu vejo que realmente eu não tinha autoestima nenhuma. Não interessa quantos elogios eu recebi, não interessa nada, eu não tinha. E hoje, assim, algo para abalar minha autoestima, que às vezes acontece com todo mundo, tem que ser algo muito específico. Eu sei do meu valor, eu sei a pessoa que eu sou, eu sei até onde eu posso ir, eu reconheço o meu mental, o meu emocional, eu reconheço tudo isso, né? Então, hoje eu não tenho aquela busca incessante de perfeição, de querer ser algo que não tem como ser, né? Eu trabalho com harmonização facial, por exemplo, mas eu nunca fiz um botox. Eu nunca fiz um procedimento em mim mesma, ainda. Mas eu sei que eu preciso fazer, eu sei que eu vou precisar fazer. Por quê? Porque eu tenho essa consciência. E eu não esperava, mas isso se torna um diferencial para mim. Porque muitas pacientes dizem, nossa, mas você trabalha com tudo isso, você vai fazer em você mesma, porque você confia no seu trabalho. Porém, geralmente as pessoas que trabalham com isso já têm o rosto todo, né, harmonizado ali todo. Eu digo, não. Porque é essa naturalidade que eu quero priorizar também em você. Priorizando o seu rosto, priorizando o contraste do seu rosto, priorizando tudo isso, né? Eu não quero construir um novo rosto aí em você. A intenção não é essa. Então, é um diferencial muito grande isso, quando a gente, como profissional, começa a ver o paciente como um todo, né? Respeitando cada fase que ela tem, respeitando cada idade que ela tem, as dificuldades que ela tem, os problemas que ela possa ter, respeitando toda a vivência que ela tem ali. Você vai melhorar sua pele. Hoje em dia é muito comum também você ver pessoas com 70 anos, por exemplo, super bem, assim, super bem mesmo, coisa que antigamente a gente sabe que não era tão visível assim, era um aspecto mais envelhecido mesmo. Mas hoje as pessoas disparadamente se cuidam mais. Mas a gente também tem que lembrar disso, desse carinho, né? De sentar com a pessoa e dizer, olha, a gente vai melhorar, a gente vai te deixar mais jovem, vai te deixar mais bonita, vai estimular o seu colágeno aí que tá parado. Mas você não deve apagar a sua história. Você não deve construir um novo rosto de chegar em casa, ter que fazer um cadastro novo no celular, porque seu rosto não te reconhece mais, sabe? Então, eu acho que até o termo harmonização facial é algo meio agressivo, às vezes. Porque a ideia não é nem a harmonização em si. A ideia é um refinamento. É um aprimoramento daquilo que você já tem, daquilo que você já é. Então, sem mudar a sua essência, né? Porque ninguém merece ficar com uma cara totalmente diferente, né? Hoje em dia o pessoal tudo revertendo aí as harmonização facial, porque... Sim, é verdade. A Gretchen reverteu muitos artistas, né? Muitos! Porque não se reconhece. Né? Você se olha no espelho, você diz, cara, não sou eu isso aqui. Uma coisa é você aprimorar, né? Um detalhe ou outro. Mas aí entra naquilo que a gente abordou, que é da distorção de imagem. Pessoas vai ter uma distorção, tipo, eu mexi aqui, mas não mexi aqui, então eu vou mexer aqui. Eu mexi aqui, mas não mexi aqui, vou mexer aqui. Quando você vai ver, o seu rosto não é mais o seu rosto. E é aí que a gente tem que também sempre analisar de uma maneira mais a fundo. E aí, a ferida é psicológica, não é mais estético, não é só um aprimoramento, um refinamento.
Exatamente. E aí, nesse lugar, o que acontece muito, né? Seja a questão do pertencimento, que as pessoas, para pertencer, buscam alcançar um estereótipo, um perfil, né? O famoso padrão, e se perdem nisso. E os procedimentos acabam se tornando quase como que uma fuga mesmo, né? Uma fuga emocional, uma fuga de si. Porque, assim, o que eu venho percebendo muito, o que está acontecendo, né, com a maior parte das pessoas, emocionalmente falando, espiritualmente, assim, é que as pessoas elas estão tendo pouca tolerância com o desconforto, né? Com o que muitas vezes a gente associa a ruim, né? E aí a gente acaba tendo um olhar, uma visão meio que uma distorção, percebe? A gente falou de distorção de imagem, distorção da realidade. Como se a vida fosse um passo de mágica, como se as coisas fossem fáceis. Não que a gente precisa viver em função de uma luta. Eu acredito que por conta de uma bagagem aí, né, de esforço, né, que a humanidade teve, enfim, guerras e tudo mais, eu acho que talvez hoje a gente se encontre em um momento em que as pessoas têm dificuldade de lidar com o que é difícil, com o que exige mais disciplina, né? É uma baixa então, tolerância, né? Tipo, isso aqui tá me incomodando, então vou tirar agora. Entende? E aí você, né, como você falou, é um pouco como querer cancelar o passado, querer cancelar quem você é. E aí nesse lugar é onde a gente deixa de se acolher, né? De ser a gente, de ir mais fundo. Então, assim, eu acredito que isso aqui é legal a gente pontuar para as pessoas se perceberem que quando elas estão em um excesso, eu costumo dizer que todo excesso mostra um desequilíbrio. Então, não tem nada de errado com a cirurgia, com o procedimento estético, não tem nada de errado com nada. Se a gente olhar para as coisas como ferramentas, né, na ótica de que tudo pode ser utilizado como uma ferramenta, vai depender da forma que você se utiliza. Se você, por exemplo, uma faca, você pode usar ela para matar, ou você pode usar ela para cozinhar, né? Então, assim, aí desligou aqui. Peraí. Bastidores. E aí, o negócio, o fio aqui, eu acho, foi. E aí, fazendo um paralelo com todas as outras coisas, é sobre isso. A cirurgia também pode fazer mal, machucar, mas ao mesmo tempo pode exaltar a beleza de uma pessoa. Exato. Né? E tudo. Café faz mal? Depende. Se você toma litros por dia. Remédio do veneno é a dose, né? Entende? O remédio faz mal? Depende. Porque cada caso é um caso. Às vezes tem pessoas que precisam, né? Dependendo do remédio. Aí não vou falar de nenhum remédio em particular. Mas assim, às vezes a gente se perde nos extremos. Por isso que em qualquer circunstância, o extremo ele nos traz um sinal de que tem um desequilíbrio. Então, se eu tô... E uma coisa muito importante, que eu acho que é legal a gente trazer agora, é que, assim, o nosso cérebro, isso é até um pouco de neurociência, ele funciona por hábitos. Exato. Então, a gente precisa, a gente aprende a fazer uma coisa, sei lá, por exemplo, a dirigir. No começo é difícil, mas aí quando aquilo se torna automático, você dirige sem ver. Nem percebe. Quando você vê, diz, meu Deus, eu tô dirigindo. Nem percebe. E isso é tudo. No sentido da gente vai conduzindo a nossa vida dessa forma. Então, assim, o hábito, ele não deixa de ser um vício. Que é uma coisa que a gente faz repetidas vezes. Então, a cirurgia estética, em muitos casos, no extremo, ela acaba se tornando um vício. E aí a pessoa vai lá como se drogar. Né, como uma substância psicotrópica. E aí, nesse lugar, é onde a pessoa acaba abusando né, indo para um extremo. E é perceber esses vícios. E aí a gente tem vícios que são legais, hábitos que são legais, e a gente tem vícios que são mais que nos fazem mal. E aí é calibrar, porque a gente vai transitar, né, nos extremos. A gente não precisa ficar em nenhum deles. E aí é se perceber nesse processo. Então, se eu tô tendo a necessidade, se eu preciso
e parece que eu não estou conseguindo viver assim aquilo, já mostra que tem um desequilíbrio. Então, do que eu estou fugindo? O que eu não estou conseguindo lidar comigo mesma? Que desconforto é esse? Né? Às vezes tem um vazio existencial. E na maioria das vezes o vazio ele vem sempre de um vazio de nós mesmas, né? De nós mesmos. De não saber se preencher de si. A importância ali de ter um equilíbrio entre o espiritual, o emocional, porque ele trabalha inconscientemente, né? A autoaceitação e a autoestima da gente. A partir do momento que a gente tenta manter o equilíbrio, claro que a gente sabe que não é uma coisa que a gente vai conseguir sempre manter equilibrado, né? Mas, assim, a partir do momento que a gente consegue ao máximo ali trabalhar o emocional e o espiritual, deixar ali o máximo em equilíbrio, a gente trabalha também o nosso inconsciente com a nossa autoestima. Que a gente consegue ter uma noção melhor ao nosso redor, principalmente da forma de como a gente é visto, né? A gente tem uma educação base de uma competição feminina, né? Uma disputa feminina, que por muitas vezes é muito inconsciente isso. É como se você chegasse para elogiar uma mulher, se você diz que uma mulher é bonita, você está dizendo que você é feia. Não, gente, ela pode ser bonita e eu posso ser bonita também. Então, né? As mulheres têm muito isso, né? De tipo, não, tal fulano fez tal procedimento e tá assim com um corpo maravilhoso. Eu vou fazer também, não vou ficar para trás, vou ter que fazer. Então tem muito essa competição que por muitas vezes se torna algo inconsciente, que as pessoas vão alimentando no dia a dia. Tal fulano fez tal procedimento, vou fazer também. Porque você vai se sentindo para trás. Você vai automaticamente, se você não trabalha o seu psicológico, você vai se sentir inferior. Mas isso aí é a questão do pertencimento também, né? Exato. Se eu não faço, se eu não você chega num pertenço. lugar e você só vê lá todo mundo harmonizado. Todo mundo, como disse a minha paciente, todo mundo com a mesma cara, com a cara quadrada. Essa minha paciente me arranca umas risadas maravilhosas. Você vai me deixar com a cara quadrada, não, né? Aí eu, não. Então, assim, você chega num ambiente, numa festa, tá lá todo mundo, como disse a minha paciente, com a cara quadrada. Vai depender muito do seu ponto de vista e de como tá o seu psicológico. Ou você vai se sentir inferior, você vai dizer, meu Deus, que absurdo, eu tô me sentindo um lixo aqui, todo mundo com a cara daquele jeito, com um rosto maravilhoso, e eu não. Ou, se você tiver um psicológico bom, se você estiver trabalhando o seu emocional, o seu psicológico, espiritual, simplesmente você vai olhar e dizer, que bom, eu que sou a diferente aqui. Eu que não precisei de exageros. Eu que sou a natural aqui. Eu que pelo visto, tô me aceitando melhor do que essas pessoas se aceitam. Não que isso te coloque numa posição de ser superior às outras pessoas, mas que coloque numa condição que você se sinta bem com você, a ponto de não se sentir influenciado pelo que os outros estão fazendo. Eu coloquei uma boca. Tá, mas eu vou fazer uma boca? Não, não vou fazer. Porque eu me sinto bem com a minha boca. Outra coisa é se eu me sentisse mal com a minha boca. Mas eu me sinto bem. Existe uma variável aqui, que eu acho que é importante trazer. Isso que você... faz sentido, concordo. E eu acredito também que quando você entra em um processo de autoconhecimento profundo, que você começa a se conhecer, que você faz terapia, e assim, terapia existem vários tipos, gente. Então, assim, várias abordagens. Mas quando você encontra uma forma, de uma maneira simples, de se conhecer, você vai aprendendo a lidar com você mesma. A questão lá do inimigo, que às vezes a gente se torna o nosso inimigo porque a gente não se conhece. Então eu preciso conhecer o inimigo, ou seja, eu preciso me conhecer para não me tornar o meu inimigo. E aí quando a gente vai trabalhando o autoconhecimento, a gente vai tendo esse autodomínio, essa autogestão das nossas emoções, dos nossos pensamentos, de quem a gente é em essência. Então não é qualquer comentário que nos destabiliza, não é qualquer comparação, não é qualquer estereótipo ou padrão, porque, assim, às vezes, pode ser que a gente esteja em um dia em que a gente não esteja tão bem, que a autoestima não esteja tão alta. E que se você se sinta afetada, né? Entende? Então, assim, isso é humano. Então, quem faz terapia, quem
passa por esse processo terapêutico, quem já mesmo pessoas que já, né, como você, que, né, de alguma forma, eu também faço terapia, porque sou terapeuta, mas eu também tenho a minha terapeuta, tá? Então, Faz parte, né? tem que ser. Eu sou um ser humano. Então, assim, mas tem dias que pode ser que alguém que está aqui ouvindo, né, talvez se reconheça, que assista agora ou depois, que vai no lugar, aí acontece isso que você falou e acaba se comparando ou se sentindo aquela coisa ruim. Vamos dizer coisa ruim, porque aí tem um mundo por trás disso. E aí, nesse lugar, é aonde faz toda a diferença você se conhecer. Porque aí é você, ao invés de você ir para o lugar de, eu também vou fazer, é você se perguntar o que ainda que não foi acolhido em mim, que faz com que eu queira me reduzir a algo, ou que eu queira fazer algo que eu acabei de ver aqui, que eu nem... Entende? Sim. Porque vem aquele sentido de comparação, né? E esse sentido de comparação que eu acredito que nós humanos, né, temos, principalmente nós mulheres, é aquela comparação que a gente não percebe. Quando a gente vai ver, a gente já está se comparando e nem percebeu. Tipo, eu vi aquela coisa ali e eu gostei, achei legal, achei interessante. Mas será que eu achei legal e interessante e automaticamente eu já estou me comparando e não estou nem percebendo? Sabe? E muitas vezes isso esconde uma ausência, que é exatamente disso que você falou, né? O nosso psicológico, ele tem que ser trabalhado, não tem muito o que fazer. Ele tem que ser trabalhado no diário. Mas às vezes nesse momento em que a gente... Porque, a gente se compara, são coisas que faz parte da gente, do ser humano. A gente sente. Só que o problema é que a gente muitas vezes quer deixar de sentir, deixar de viver, a gente acaba rejeitando o que a gente está sentindo. Então, só que quando a gente rejeita, a gente não lida com aquilo, né? E aí a gente vai jogando. Trata da maneira que deveria ser tratado. A gente não se acolhe. Para isso. E é nesse lugar, por exemplo, a pessoa que chega no lugar e sente alguma coisa ruim, às vezes pode ser uma comparação e ela não está percebendo. Pode ser que seja uma necessidade de reconhecimento, de pertencimento, de se autorizar a ser ela mesma, né? E aí tudo isso vem da nossa criança, vem das nossas dores, vem dos nossos ancestrais, vem das vidas passadas, para quem acredita. Então, assim, às vezes a gente já nasce com uma dor específica e não sabe o porquê. Né? Então, assim, e não necessariamente passa por processos difíceis. Aí a gente começa a viver, vai vivendo coisas difíceis, aquilo vai ficando cada vez maior. Tem pessoas que vivem situações parecidas, mas não sofrem tanto, e outras sofrem mais. Então, existem dores que a gente, né, bagagens, pesos que a gente acaba trazendo, né? Até ancestral mesmo, assim. E às vezes não tem um motivo aparente. Aí a gente, né? Então, assim, estar presente para isso e perceber que, ok, às vezes a gente vai sentir. Então, se você não está se cuidando, é perceber que existe uma dor aí que quer ser ouvida, que está pedindo para ser ouvida. Só que ao invés da gente se acolher com carinho, sei lá, buscar ajuda, se conhecer, o que a gente faz? Aí a gente vai e foge para estética, foge, sei lá, para bebida, foge para as compras. Porque comprar, eu já fui muito dela. Eu já fui também. Eu tive que dar uma segurada, porque chegou num ponto assim, que até abrindo uma ressalva, eu recebo muitos produtos, né? Eu recebia muitos produtos, a gente vai em congressos, nessas coisas, então eu cheguei num ponto que eu tive que comprar uma outra penteadeira para mim, porque não tava cabendo em uma penteadeira só. Aí você me questiona, tipo assim, e esses produtos todos que você usava, você usa? Não. Aí eu tive que doar, tive que dar para minha família, para as minhas amigas, porque de fato eu tava consumindo naquela coisa incessante de também pegando o produto, além de ganhar, eu comprava, era roupa. E eu, gente, nada daqui se aproveita. É só o vício de ter alguma coisa ali para comprar, para sair, para chegar. Tô com isso aqui, eu tô com dinheiro aqui, eu tenho que ir ali para comprar tal coisa. Enquanto eu não comprar, eu não sou. Então
é uma coisa que eu tive que trabalhar o meu psicológico, né? Não tem, esse ponto a gente pode levar também para a parte da estética. A gente pode levar para outras inúmeras finalidades, né? Porque as pessoas ficam nessa coisa ali incessante de, eu quero fazer isso, não tem nada para fazer, eu vou ali fazer tal coisa. E quando você vai ver, tá num ciclo. E aí é que tá, né? E a gente precisa sempre de mais um vício para poder compensar uma falta, né? E aí a gente não aprende a lidar com o nosso desconforto. Nesse desconforto, é no desconforto que a gente cresce, não tem o que fazer. É no desconforto que a gente se conhece. Desconforto, exato. E não é anular a dor, né? A gente tá sentindo dor, a gente quer tirar aquela dor. Calma, vamos pensar. Por que você tá sentindo essa dor? De onde que veio essa dor? Pra gente tratar essa dor. Não vai adiantar você querer tirar isso de você. Porque em algum momento ela sempre vai te assombrar. Ela sempre vai estar ali de alguma forma. Ou você enfrenta de frente e trata, ou ela vai te assombrar para sempre. E isso foi uma coisa que eu aprendi também na marra, né? Tem coisas que, por inúmeros traumas, inúmeras situações, que a gente tenta ali sair daquilo, a gente tenta fingir que não existe, né? Tentar, não, isso não existe, é coisa da minha cabeça. Enquanto, na verdade, vai me assombrar pro resto da vida se eu não enfrentar de frente mesmo a situação, né? Então, é algo que precisa realmente ser tratado e de uma maneira conjunta. Né? E não precisa ser sempre uma luta, assim. É uma coisa que ultimamente eu quero transmitir, assim, que porque o que acontece, né? Vou falar a maior parte das mulheres que eu sigo, tá? Tudo é por frequência, eu já fui muito assim. E eu acho que existe uma dor muito grande que vem desse lugar, e isso pode ajudar, assim, falar sobre isso. A mulher guerreira, né? Então, assim, eu sei que você também é uma mulher guerreira, eu já fui muito guerreira, e assim, tenho a guerreira em mim, e quando a gente passa por processos difíceis, processos densos, difíceis, a gente acaba entrando realmente nessa luta, né? E assim, e aí a gente não abaixa a guarda, e a gente vai vencer, tipo, e entra na guerra para vencer. Só que às vezes, essa luta ela já acabou. E a gente, por conta, né, do que a gente acaba vivendo, a gente leva isso com a gente muito forte. Então, leva pra vida, assim, como se fosse uma luta eterna. Leva pra vida. Então, aí é mais uma vez um extremo. Né? Então, assim, até para as mulheres se perceberem, se reconhecerem, se elas estão nesse extremo de estar guerreando sempre. Porque a vida pode ser leve. Não precisa ser necessariamente sempre uma luta. A gente precisa lidar com a dor, mas também não se apegar a ela. Porque o que acaba acontecendo, às vezes, é que a gente se apega à dor. E a dor vira uma identidade. Vira uma zona de conforto. Uma zona de conforto que não está confortável, porque aí é onde você busca a guerra. Às vezes não tem guerra, você está lutando sozinha. Às vezes você só está atraindo guerra. Às vezes você... Entende? E aí a gente acaba não tendo paz. Mas na maioria das vezes nasce de um conflito interno, de uma guerra com nós mesmos. Com nós mesmos, porque aí é onde a gente não está conseguindo lidar com o nosso desconforto, com o nosso vazio, com as nossas dores, né? Então, se a gente foge, né, a partir de qualquer vício que seja, a partir da estética, ao invés de se utilizar dela de uma forma produtiva, aí a gente está sempre fugindo, é onde a gente vai estar sempre em guerra com a gente, porque sem perceber a gente está indo contra a gente, né? Dando, como se diz, dando murro em ponta de faca, não sei se é isso mesmo. Porque aí você foge de você. É como se quando a gente está fugindo a partir de um vício, e a gente está falando, né, da cirurgia plástica, enfim, da estética, a gente acaba se tornando o nosso inimigo, porque aí, a nossa inimiga, porque aí a gente está sendo esperta com a gente. Né? Entende? E não é sobre isso. Você começa a perceber coisas assim, não, eu odeio isso aqui, vou mudar isso aqui. Aí depois você descobre que odeia outra coisa. Depois você odeia outra coisa. Depois você odeia outra coisa. Quando você vai ver, você diz, mas o que é que em você
que você gosta. Acaba entrando em um processo de autodestruição. Né? É onde a Assim, mas o pessoa... que você gosta em você? Me diz uma coisa que assim, pode ter qualquer procedimento no mundo que você não mudaria isso em você porque você gosta disso. Então, a pessoa que quer mudar demais é aquilo, esconde uma falta muito grande, né, dentro dela. Então, assim, eu já percebi isso de uma maneira assim, muito grotesca. Aquela pessoa que diz, ah, é porque eu não gosto de mim, porque eu não gosto disso, eu não gosto daquilo, eu quero fazer isso, quero fazer aquilo, eu não sei o quê. Eu só fico olhando. Eu digo, tá, mas me fala algo em você que você não gostaria de mudar, você gostaria de melhorar, gostaria que isso te chamasse mais atenção, chamasse mais a atenção das pessoas, porque você gosta disso em você. E geralmente as pessoas ficam mudas. Porque elas sempre querem algo para mudar. Porque para elas tem como melhorar, tem como ser mais perfeito, tem como ser melhor, tem como ser algo que a gente vê nitidamente que não é assim que é bom. Toca, né? E sem perceber, nesse lugar, a gente acaba vibrando na escassez. Porque olha só, se falta sempre algo para me sentir bem, bonita, bela, e aí eu preciso sempre de mais uma cirurgia, sempre de mais alguma coisa que seja visto, sei lá, não só a cirurgia, mas como a gente falou, a gente pode ir para vários lugares. Mas assim, se eu estou sempre buscando mais, então Nunca nunca é o suficiente. E aí além de você entrar num processo de autodestruição, que aí você acaba não valorizando quem você já é, o que você já tem, e aí você também vai para a falta, né? Você vibra na falta, que aí é a famosa escassez. Por isso que muitas vezes, né, a gente está nessa falta, nessa escassez, falta de tudo. Aí falta dinheiro, falta tudo, falta recurso. Não, então... e uma coisa é ligada à outra, né? E é impressionante, assim, quando você tá realmente numa vibração, tá conectado ali, seja lá a sua crença, né? Você tá conectado ali com a sua espiritualidade, você tá conectada com aquilo que você acredita. É impressionante como tudo flui. É impressionante. Porque você tá conectado não só com a sua espiritualidade em si, você tá conectada com você. Então você confia. Ah, mas eu confio na minha espiritualidade. Você confia na sua espiritualidade porque você também, indiretamente, sem perceber, você está confiando em você. Você sabe que a sua espiritualidade está ali, mas você confia em você. E por muitas vezes isso flui de uma maneira que depois você percebe, né? Depois você passa a dizer, nossa. Isso é uma sincronicidade linda. Antes da live, eu abri o chá, aí olha a frase que saiu: acredite em você. Você acabou de falar, acredite em você. Não sei se dá para ler aí. Dá para ler? Dá, agora dá. Acredite em você. E talvez seja essa mensagem que a gente precisa passar para todas que assistirem, né? Então é você acreditar em você, não é algo externo, né? Confiar em você, no sentido não tá lá fora. A autoconfiança, ela não vem do outro, né? A autoestima não é o outro que precisa te estimar, te reconhecer. É você, né? O seu valor está na sua trajetória, está no caminho que você percorreu, está nas dores que você teve que enfrentar muitas vezes. Então, assim, não tá... eu acho que em tudo tem valor, né? Mas não está em uma coisa só, que é a mensagem aqui da nossa live, eu acredito. Então, assim, e às vezes, nesse lugar que a gente entrou aqui agora, né, onde existe muitas vezes dores muito profundas, né, ancestrais, né, essa questão da escassez aí. Então, em certos casos, né, falando, né, até dos próprios atendimentos das pessoas que eu atendo, às vezes existe um medo irracional dessa falta. Exato. Né? De que falte, de que a pessoa perca tudo, às vezes tem medo de perder. Então, assim, por conta de uma ideia, uma crença, uma dor, que ela nem sabe de onde vem. Às vezes a pessoa, por acreditar nessa falta, estar nessa falta, a pessoa não consegue ver que está tudo bem, que ela tem bens materiais, que não falta. Só que aí, por viver essa distorção da realidade, né? A gente falou muito de distorção, né? De imagem, de realidade. Sim. A pessoa não consegue enxergar.
E aí o quanto é importante a gente trabalhar as nossas ilusões, desconstruir essas crenças. A crença é uma ilusão, não deixa de ser. Então, assim, é quebrar essas ilusões. E aí tem a famosa frase de Jesus, né? Só a verdade vos libertará. Por quê? Porque se você enxerga o mundo, se enxerga a partir de uma ilusão, você não se enxerga de verdade. Você não se acolhe efetivamente, né? Você sai do seu eixo. Então, eu acredito que é muito isso. E para a gente ir fechando, Fê, eu acredito que deu para aprofundar aí bastante. Quem sabe a gente não volte aqui, né, com outro tema. E eu quero dizer que eu adorei te receber aqui, foi muito bom. Eu que agradeço a oportunidade, incrível, uma honra. Te agradecer. E aí, é isso, gente. Se vocês quiserem conhecer aí um pouco mais do trabalho da Fê, vão lá, sigam a Fê. E é isso, ela é maravilhosa. E, enfim, para quem estiver lá em São Paulo e puder ir no presencial, que é só no presencial, né? Porque você ainda não faz curso, então. Mas ainda não, mas eu vou começar a ministrar uns cursos, tá na hora já. Mas eu tenho certeza que você vai mandar muito bem. Você manda muito bem com o grupo, seguramente você vai mandar bem. Eu acredito. E para quem quiser conhecer o meu trabalho também, gente, sejam muito bem-vindos. Tá? Sim, gente. Tô vendo um monte de gente aqui. Tava entrando, que é do meu perfil também. Tem algum comentário? Eu vi a Andréia aqui, que é uma queridíssima minha, que colocou o coração. A Rayane, maravilhosa. A gente já trabalhou junta, inclusive. A doutora Érida, que esteve comigo aqui a semana passada. Nós fizemos outra live também, maravilhosa. Uma mulher poderosa também, ela. Só mulheres poderosas. Maravilhoso. Gente, muito ela. E aproveitando, eu quero convidar vocês. A Andrea tá até aqui, ó. A semana que vem eu vou estar fazendo outra live, tá? Você também vê, com a Andrea. Ela é consultora de imagem. E aí a gente vai falar sobre roupa, outfit. E aí a gente vai aprofundar também aqui, enfim, fazer todas as correlações. Então, se vocês quiserem, enfim, aprofundar sobre roupas, acessórios, e venham conhecer a Andrea, eu convido todos vocês. E mais uma vez, obrigado a Fê. Quem quiser conhecer mais um pouco do meu trabalho, eu estou aqui disponível. Lembrando que todo mundo que assistiu a live, que acompanhou até aqui, para honrar a presença de cada um, eu vou dar de presente uma sessão de diagnóstico, tá? Gratuita comigo. Então, só para quem assistiu até o final, só para quem chegou até aqui e viu, vai ter essa oportunidade. Tá bom? E é isso. Obrigada. E é isso, muito obrigada. Gente, aí quem é do meu perfil, aí segue a Lucy, que ela é maravilhosa. Ela posta uns conteúdos, gente, que é umas tapinhas na cara, assim, sabe? 7 horas da manhã, você tomando seu café, levando as tapas na cara. É maravilhoso, gente. Maravilhosa. É tapa na cara? A gente fica refletindo o dia inteiro. A gente fica, gente... Eu até pensei, eu tenho que ser mais fofinha. Mas eu sou fofinha. Só que no conteúdo vem o Exu, minha filha, e aí eu não sei. Não, mas é maravilhoso. Tem que ser assim mesmo, porque deixa a gente pensando o dia inteiro. O negócio que a gente viu 7 da manhã, fica o resto do dia na cabeça. Mas é isso, é porque a gente tem que se empoderar mesmo, entende? Eu trago muito essa potência, porque eu acredito que a gente precisa se apropriar. Né, de quem a gente é, dessa autoridade, né, e assim, e se reconhecer enquanto tal, para se posicionar na vida, porque senão a gente fica sempre naquele lugar, tipo assim, de que alguém vai nos salvar, sabe? Não, ninguém vai salvar, filha. Você que tem que se salvar, você que tem que acordar. Como eu costumo dizer, aquela história antiga, na verdade, né, de colocar o cropped e reagir. E se a gente quer o tapete vermelho, é a gente colocar e andar em cima. Ninguém vai colocar também. Entendeu? É sobre isso. Fê, muito obrigada. Um beijo no seu coração, um beijo no coração de todo mundo. E tenham uma boa noite, gente. Boa noite, gente. Obrigada. E essa live vai ficar salva também no perfil, gente. Então, quem não conseguiu ver toda,
É só ir no nosso perfil que vai estar lá. Eu vou também deixar salvo no meu perfil. Vou ver aqui como é que faz para também deixar salvo no meu perfil. Acredito que já fique, não sei. Eu vou colocar você vai ficar como colaborador, ele já vai ficar em automático. Ah, então perfeito, porque aí vocês conseguem acompanhar desde o início. Tinha um Sim. pessoal que tá chegando aqui agora. E tem surpresas, então assistam aí até o final. Exato. Acho Tá digno. bom? Obrigada, Lu. Amei, Fê. Amei. Até a Beijo. próxima, com certeza. Tchau.